O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a igreja está celebrando a festa desse apóstolo conhecido como Bartolomeu. E é interessante, as catequeses do nosso Papa Emérito, Bento XVI, ele falou de um por um dos apóstolos. E quando ele fala de Bartolomeu, ele dá a nós algumas indicações a respeito deste apóstolo. Ele diz que ele sempre aparece diante de Mateus, podendo ser Filipe ou Tomé. Você tem aí a certeza. O nome faz referência explícita ao pai de Bartolomeu. Não temos notícias biblicamente relevantes a respeito da pessoa dele, desse apóstolo. Seu nome aparece ali na lista dos 12, mas sem muita relevância no sentido de feitos. É identificado hoje no Evangelho de maneira particular com Natanael. E o nome Natanael significa Deus deu. E morreu, segundo os relatos que temos, de uma morte que na época se tornou uma morte comum. Para mim foi novidade saber que Bartolomeu tinha morrido de esfoladura, arranhões na pele. Esse é o apóstolo que estamos celebrando hoje. E é importante que nós o conheçamos. Que agora o Evangelho traduz como Natanael, que ousa dizer para Jesus: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Parece ser uma pessoa bem bocuda, né? Quando você escuta uma frase dessa, de Nazaré, é como se alguém chegasse e dissesse: Padre Roger, de Itaperuna pode ser alguma coisa que presta, padre? Ou, a sua cidade é qual, Padre Bruno? João Pessoa pode ser alguma coisa que presta? Ele falou que ele presta. Mas é interessante que o Papa Emérito, ele diz que essa pergunta, que essa frase
de Natanael, na verdade, ela tem uma outra finalidade ao ser dita, uma outra expectativa. Até porque, quando expressa isso, Nazaré é uma cidadezinha sem muita expressão. O Messias, segundo os conceitos judaicos, jamais poderia nascer de uma cidade obscura como Nazaré. Então, para eles, acreditar que o Messias viria de Nazaré não era tão simples. Para nós é simples visitar Nazaré. Aqui o anjo anunciou a Maria. Aqui, para nós é muito simples, é maravilhoso poder estar em Nazaré. Mas na época não era assim, tão simples. Por essa realidade, até pela expectativa do coração deles a respeito do Messias. Mas ao mesmo tempo, diz o nosso Papa Emérito, essa frase põe em evidência a liberdade de Deus, que surpreende as nossas expectativas, aparecendo precisamente onde nós não esperávamos. Um Deus que constantemente vai nos surpreendendo. A mim, por exemplo, Deus me surpreende. Eu sei de onde eu vim. Sempre costumo dizer que eu vim de uma pequena Nazaré, maior do que a Nazaré de Jesus. Segundo os estudiosos, a população de Nazaré na época de Jesus era de umas 200 pessoas. A minha Nazaré é um pouquinho maior, porque chega a umas 3.000 ou 3.500, não sei. Sempre diminui, lá não cresce, diminui, onde meus pais moram. Mas é um Deus que nos surpreende. Quando eu olho para a minha história vocacional, eu vejo onde Deus me chamou. Estamos no mês de agosto. Falo, meu Deus, o Senhor me surpreende. Eu particularmente não dava nada por mim. Imagina. Uma vez eu falei para o padre, brincando, mas a verdade é verdade. Eu, quando fui aprender inglês, na minha pequena cidade, até o inglês eu aprendi errado. Não vou falar a palavra que eu aprendi, que eu falava no inglês, eu achava que era correto. Estão falando, fala. Como é que vocês falam maçã em inglês? Eu falava apple. É assim que eu aprendi. Na minha pequena Nazaré. Então eu não dava muita coisa também por mim não, porque o nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Ele vai a lugares, Ele se submete a realidades que nós jamais imaginávamos. Por isso que para Natanael não foi tão simples. E para o judeu em si não era tão simples acolher o Messias nascido dentro deste contexto, nascido dentro desta realidade. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, vem e vê. E também esse convite de Filipe, ele é importante para nós. Por que ele é importante? Porque o nosso conhecimento de Jesus necessita, diz Bento XVI, sobretudo da experiência viva. E aqui é importante, amados, e essa tem sido a grande luta nossa na Canção Nova, apresentar a você um Jesus vivo e vivido. Não só vivo, mas vivido, mas experimentado. Vinde e vê. E veja. Quando você vem aqui, você vem com certeza com um desejo tremendo de experimentar quem? Quem? Tenho certeza absoluta que você não vem por causa do Padre Edmilson. E muito obrigado porque você não vem por causa de mim. Obrigado mesmo. Acredito que você não veio por causa do Padre Roger. Eu acho que ele vai dizer a mesma coisa. Obrigado porque você não veio por causa dele.
Acredito que o Padre Bruno vai dizer a mesma coisa, que você não veio por causa do Padre Bruno, mas você veio por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua motivação. Esse é o motivo de você estar aqui. E é Ele que nós queremos apresentar a você. Vinde, faça a experiência, toque nele, sinta que Ele pode mudar a sua vida. Olha que oração poderosa. Nosso querido Roger terminou esse momento. Quem que experimentou algo nessa oração conclusiva da sua pregação? Levanta o braço. Vamos aplaudir o Senhor. É isso que nós queremos que vocês experimentem. A experiência coletiva, ela é positiva, porém, a pessoal é muito mais. É a sua experiência com Ele. É a sua mudança de vida. É o seu querer uma vida totalmente transformada. Até porque isso? Porque a primeira leitura vai dizer de um lugar que é a nossa expectativa final, que se chama céu. Ontem o Padre Bruno terminou o seu momento cantando céu, lindo céu. É o lugar que meu Deus preparou para mim. Só que nós precisamos tomar consciência que no céu, porque eu experimentei Jesus, eu preciso cada vez mais renunciar àquilo que não vai entrar lá. E não sou eu que digo que não vai entrar, eu me apoio no texto bíblico. No livro do Apocalipse diz, 21, versículo 8: quanto aos covardes, os infiéis, os corruptos, Brasília se converte enquanto é tempo, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, diz a palavra, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Está escrito. Porque a nossa expectativa, quando experimentamos Jesus, é ter a nossa vida transformada. E você veio aqui para isso, para fazer uma experiência. Vinde, vinde. E vocês vieram à Canção Nova e vejam. Veja o que Ele é capaz de fazer. Veja o que Ele é capaz de fazer. Sabe por que eu continuo acreditando na Canção Nova? Sabe por quê? Sim ou não? Não, me pergunta, por quê, padre? Porque eu vejo você sendo transformado por ela. Por isso que eu acredito na Canção Nova. A minha credibilidade que essa obra ainda continua sendo obra de Deus por sua causa. Você é para mim o grande sinal que essa obra é de Deus, porque a sua vida tem sido transformada. E não sou eu que estou dizendo, é você que nos diz. O respaldo, quem nos dá é você. Padre, eu era assim, mas depois eu me tornei assado. E graças a Deus que você mudou. E essa é a nossa grande expectativa. Uma vez uma pessoa nos questionou, não sei se foi diretamente a mim, mas usava o termo Canção Nova e usava essa expressão: por que vocês da Canção Nova, na maioria das pregações de vocês, batem nessa questão da sexualidade, nessa questão da castidade? Eu disse, nós falamos porque lá fora falam também, só que falam de forma contrária. E quando nós batemos chamando vocês a dar uma resposta diferente. Aquilo que se propõe lá fora. Por isso que nós falamos. Se lá fora as coisas não estivessem tão acentuadas como estão, talvez nós não falaríamos. Mas como lá fora está muito acentuado, é necessário que alguém fale. E fale em nome de Deus. Nós ousamos, pelo menos acreditamos, ousar sermos boca
de Deus. Porque nós acreditamos no céu. É lá a nossa pátria definitiva. É lá. Quem quer ir para o céu, levanta o braço. Abaixa. Quem quer ir para o inferno, levanta o braço. Uma criança levantou, a mãe puxou rapidinho o braço da criança. Ninguém quer ir para o inferno. Porém, nós precisamos, como boca de Deus, alertar você, para que você não vá. E ao mesmo tempo que alertamos você, nós precisamos nos cuidar para que nós também não partamos para lá. Por isso esse processo de experimentar Jesus, porque o único que vai mudar a sua vida tem nome: nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele vai mudar a sua vida. E se Ele não mudou, se Ele não mudar, você vai continuar o que você é. E não temos o que fazer por você. Porém, quando você der a abertura para Ele, Ele vai transformar você. Ele vai. Será por que Bartolomeu decidiu seguir Jesus? Acredita-se que Natanael era de Caná da Galileia. Acredita-se que ele estava ali, naquele exato momento em que Jesus fez o seu primeiro grande milagre, transformou a água em vinho. E talvez esse testemunho foi tão forte para Bartolomeu que mudou a vida a partir dessa experiência que ele viu com seus próprios olhos ali acontecendo. Assim acontece conosco. Vidas transformadas, vidas modeladas pelo poder de Deus. E é isso que nós queremos. A Canção Nova quer proporcionar para você, nesse acampamento e nos outros que virão, está lá escrito: quem como Deus. Acampamento Quem como Deus, dias 6 a 8, meu óculos está bom, 6 a 8 de setembro. Mas por que mais um acampamento? Para levar você que virá no Quem como Deus a uma experiência pessoal com quem? Com Jesus. E essa vai ser a nossa trajetória até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, se no final deste acampamento a sua vida não foi transformada, de nada valeu. Mas a culpa é nossa. Creio que o nosso papel está sendo feito, que é anunciar Jesus. Quer dizer a você do que Ele é capaz, do que Ele fez e do que Ele está fazendo. Porém, a abertura de coração, quem tem que dar a Jesus é quem? Então olha para o seu irmão, diga para ele: cria vergonha na cara e abre o teu coração enquanto é tempo. Ouviu? Abre o seu coração para Ele enquanto é tempo. É uma possibilidade que você está tendo, que eu estou tendo, de melhorar um pouco mais. Achei bonitinho o padre Tio. Ele disse para mim ali embaixo: padre, eu não sei o que a sua pregação fez na assembleia, eu sei o que ela fez em mim. Olha que bonitinho. Um padre, aplauda ele. Eu sei o que ela fez em mim. O senhor estava onde? Estava ali no cantinho, no meio de vocês. Você está entendendo? O senhor tem quantos anos, curiosidade, padre? 69. Meu carro é 69. 6.9. Mas o padre, com 69 anos, precisa ainda de se converter? Sim ou não? Sim. Claro que sim. O padre também precisa criar vergonha na cara. Como eu preciso criar vergonha na cara, como você precisa criar vergonha na cara. Por quê? Porque o céu é exigente, amados. O anjo falou comigo e disse: vem,
Filipe respondeu: vem, vou te mostrar a noiva. Filipe disse: vê, a esposa do Cordeiro. E aí então me levou em espírito a uma montanha grande e alta, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus. Nunca mais, diz Apocalipse 21, versículo 27, entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pronto. Por isso, olha para o seu irmão e diga para ele: pedala enquanto é tempo. Pedala enquanto é tempo. Pega no ombro dele, chacoalha ele e diga: acorda você que dorme. Acorda você que dorme. Amados, o tempo para a nossa conversão se chama hoje. 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 Não adie mais. Quem estava vivendo uma vida errada, pare com ela agora, nesse exato momento. Disse isso pela manhã e repito agora: quem estava vivendo uma vida errada, pare agora. Se a tua cabeça você estava com os maus pensamentos, pare de pensar o que você estava pensando agora. Eu vou tirar minha vida, eu vou matar alguém, eu vou cometer um aborto, Pare agora de pensar assim. Converta-se. Converta. Aquele que fazia isso não faz mais, diz Paulo escrevendo aos Coríntios. O ladrão não rouba mais, o assassino não mata mais. Por quê? Porque fez uma experiência pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que as nossas autoridades só se converterão quando elas experimentarem Jesus, porque o único capaz de mudar a mentalidade do homem é Jesus. Nós temos que orar para que as nossas autoridades se convertam enquanto é tempo, porque se elas não se converterem, existe um lugar de enxofre. Mas eu também digo, se os nossos padres não se converterem, existe um lugar de enxofre. Se os nossos bispos não se converterem, existe. Nós precisamos ser exigentes com a gente mesmo enquanto é tempo. Sempre guarde essa frase de Dom Alberto. Se não é dele, mas ele que falou e eu decorei. Fala e você repete comigo. Máximo de exigência. Com os outros, o máximo de misericórdia. Ouviu? Máximo de misericórdia. Seja exigente com você. Trate você com rédeas curtas, mas com os outros seja misericordioso. Para. Nós precisamos aprender a nos converter dentro das nossas casas. Nós precisamos a nos converter dentro das nossas comunidades. Não coloque fardo nas costas dos outros. Coloque sobre você mesmo as exigências para que você mude de vida. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia essa graça. Eu não quero me prolongar na pregação, porque nós estamos dentro de um acampamento no combate da... E eu quero viver esse momento depois da comunhão com vocês. Antes de começar a Santa Missa, eu disse ao Padre Bruno e eu disse ao Padre Roger: tenham consciência que vocês vêm aqui para combater na oração.
Nós queremos combater na oração. Então, após a Eucaristia, ainda no nosso momento de ação de graças, nós vamos entrar em combate da oração, como uma grande ação de graças. O Senhor é em nós, o Senhor vivo, nós o experimentamos. Padre, eu que não comunguei, você o está experimentando de outras formas. E se o Senhor não faz acepção de pessoas, Ele sabe como te tratar. E como Ele vai te tratar, isso é problema pessoal do Senhor com você. Se abra, e deixa que Ele te visite nesta tarde. Permita essa graça. Você que está em casa, permita que essa graça aconteça. Eu estava na hora do almoço, acabou o almoço ali no refeitório, saindo, uma pessoa me encontrou-se comigo. Ela está aí no meio de vocês, de São Fidélis. E ela dizia: padre, quando o senhor celebrava a missa do Clube da Evangelização, eu estava lá na minha casa. E o senhor disse, eu estava orando, e eu pedia ao Senhor que falasse pela sua boca o que eu precisava ouvir. E é interessante que, enquanto o Senhor orava, o Senhor falou de uma pessoa que estava com um problema seríssimo na coluna. E o Senhor disse: a sua coluna é um S. Aí ela disse, na hora que eu falei que a coluna era o S, ela estava falando, ela fez o dedo assim na televisão, e ela disse que eu fiz o dedo aqui no rincão também. E nosso dedo chegou juntos no final do S. E ela disse, foi a última vez que eu tive problema na minha coluna. A partir daquela noite, esse é o Deus que combate por nós, por meio de um sistema de comunicação. Esse é o Deus. Acho que ela está por aí, no meio de vocês. Se estiver aí, amada, levanta a mão. Olha lá, ela lá, ó. Deus abençoe. Ela me contou toda emocionada. E contava, Padre Roger, que essa semana o senhor estava orando e a filha dela está com um problema muito sério, uma doença, esqueci o nome, filha, degenerativa. E ela disse, eu nunca escutei na Canção Nova essa palavra. E ela orava pela filha, e a última fala do Senhor foi essa. E ela disse, naquela hora, padre, minha filha lá em Brasília, e eu lá em Juiz de Fora tomei posse da graça. E estamos acreditando na graça do Senhor, que o Senhor está trabalhando. Esse é o Deus que nós depositamos a nossa total e absoluta confiança. Nós cremos nele. Ele tem se manifestado desta forma na Canção Nova. E Ele quer continuar se manifestando desta forma nas nossas vidas e nas vossas vidas. O acampamento ele é propício. No combate, qual é o tema do nosso acampamento? Minha casa será? Minha casa será? Minha casa será? Casa de oração. CançãoNovaPlay.com. Assine já!